Hoje, nosso passeio é em um dos cartões postais mais populares da Serra da Mantiqueira. No Guia Básico, a gente te mostra os melhores lugares para se hospedar e comer. Tem o quadro Tá Escrito com toda a história de descoberta da cidade. Já no Vale a Pena Visitar, você vai mergulhar com a gente no Casarão de Memórias e sair com um roteiro perfeito de passeios. A Bia Machado, no Só Quem É do Vale Sabe, faz um cadinho de arte com os artistas e passeia na Rota dos Mosaicos. Também conhecemos mais a fundo a Congada de São Benedito, protetor dos negros escravizados, parte fundamental da história da cidade. E ainda tem as dicas da Bia com terroir na cidade do enoturismo. Para fechar, tem música boa que você já sabe. Mas vamos começar logo nossa viagem para São Bento do Sapucaí. São Bento do Sapucaí é um destino conhecido para quem quer relaxar, mas também uma ótima pedida para quem busca um vinho, comida boa e muita cultura. Vem com a gente que a viagem começa agora no Vale a Pena Conhecer. Saindo do Rio de Janeiro ou de São Paulo, o caminho para a cidade é feito pela Via Dutra até a Floriano Rodrigues Pinheiro. Depois disso, é só acessar Santo Antônio do Pinhal e atravessar a cidade para chegar a São Bento. Vindo do sul de Minas, você pode seguir pela Floriano Rodrigues Pinheiro ou pela rodovia Monteiro Lobato, que também dá acesso à cidade. E agora que você chegou, temos sugestões de hospedagem e alimentação para você. Para comer, eu recomendo a Cantina Tio Giuseppe, com um espaço gostoso e o melhor da culinária tradicional italiana. Além da comida e bebida boa, o espaço traz uma experiência de imersão em peças antigas e viagem no tempo. Outras opções são Restaurante Pedra do Baú, Sabor da Terra e Olique Restaurante. Quando falamos de hospedagem, temos como opção a Pousada do Sítio ou a Casa Estrelada. A Serra da Mantiqueira é cheia de história, mas a melhor coisa é quando uma cidade sabe preservar essa história através da cultura. O Marco Brigitte vai contar pra gente um pouco do que está escrito na história de São Bento do Sapucaí. A nossa colonização ela foi diferente, né? A americana, quando foi para lá, os colonos que foram levaram a família. E aqui não. As esposas ficaram em Portugal, os filhos ficaram em Portugal. E vieram só os homens aqui. Eles vieram com o intuito só de explorar. E o intuito maior era o ouro. A riqueza maior da terra, que descobriram que existia, e começaram a subir a serra em busca desse ouro. É muito difícil encontrar registros sobre a presença dos povos originários na cidade, né, no território de São Bento. É sabido que existe a presença, que existiu a presença muito forte de etnias macro-G, como os povos puris, na Mantiqueira como um todo. Porém, a história de São Bento ela remonta muito a essa chegada do bandeirantismo. A partir disso a gente consegue entender e pensar, né, que esses povos também habitaram ali a região, mas eles foram tão dizimados ao ponto de que nem registro histórico a gente tem mais. O início da colonização em São Bento é marcada muito pela chegada dos bandeirantes que estavam nesse movimento de busca do ouro, adentrando os contrafortes da Mantiqueira. Porém, como São Bento não tinha uma possibilidade de exploração de ouro, começam a se instalar ali pessoas e comunidades para fazer criação de gado e atividade de agricultura. O primeiro núcleo que surgiu aqui veio justamente com essas famílias que vieram do vale, né, vieram com os bandeirantes para tomar posse da área. E tomando posse ficaram construindo as casas em volta de uma capela que eles fizeram na praça, que nós chamamos hoje a Praça General Marconi Salgado, que é em frente à escola, em que não tinha esse nome na época, acho que nem nome existia, e ali eles fizeram o primeiro núcleo. Essas famílias foram se localizando ali, foram construindo suas casas, casarões, tudo estilo português na época, construindo os casarões e foram habitando ali. Como São Bento não tinha possibilidade de exploração de minério, ela se consolidou como uma cidade de agricultura de subsistência na época e pecuária. E também como entreposto comercial, com o desenvolvimento do café no vale, também com o tropeirismo. Foi sempre muito ligado à agricultura. Um pouco depois, um fazendeiro chamado José Pereira Alves comprou ali uma fazenda, né? Que foi a partir
da ação dele ali que se começam as festejos religiosos, né, as celebrações religiosas com o primeiro batizado, com a primeira igreja, depois com a elevação da cidade à categoria de freguesia, a vila, até a cidade efetivamente, né? Então até então não era uma cidade considerada cidade. O século XX ele trouxe, acho que, uma profunda transformação para a cidade a partir do momento que São Bento vira uma estância climática. E aí a cidade começa a sair um pouco da perspectiva só da agropecuária para começar a se desenvolver de outras formas. A mudança da parte da agricultura em si, né, da agropecuária em si, para o turismo, ela aconteceu mais ou menos por volta de 1960, por aí. O que levou a isso? A pedra, que é um marco, né, na região, o clima agradável, que era disputado por muitas pessoas que vinham em busca de um clima melhor que o do Vale, que o clima do Vale a gente sabe que é muito quente, e os atrativos da cidade também, o próprio jeito da população tratar, recepcionar essas pessoas, foi cativando. À medida que isso foi desenvolvendo, a cidade se tornou uma instância turística. Então a gente tem mesmo o começo do pensamento sobre o turismo na cidade, o turismo rural, principalmente o turismo de aventura, né? São Bento se tornou um polo de escalada nacional. O que eu gosto de perceber é que ela nunca deixou de ser ligada à terra, nunca deixou de ser agrícola, porque se antes a gente tinha uma produção de pecuária, né, tinha uma produção leiteira muito significativa, hoje a gente tem uma produção de azeite, a gente tem uma produção de uvas e de vinícolas. Então, aos poucos, a cidade se transformou, as produções se transformaram, mas ela ainda vive da terra. Uma cidade como São Bento, quando ela se transforma numa instância climática, ela começa a ter uma série de políticas públicas para poder incentivar a preservação ambiental e incentivar, inclusive, o desenvolvimento turístico, econômico, sustentável da região. E esse fomenta o turismo, como no caso de São Bento, tem-se a criação do MONA, né, o Monumento da Pedra do Baú, que contribui muito para o desenvolvimento turístico, não só de São Bento, mas da região, e para a preservação e a conscientização e a valorização do meio ambiente, né, ali na Mantiqueira toda. E no próximo bloco você vai ver tudo que vale a pena visitar em São Bento do Sapucaí. Mas agora eu preciso fazer uma pausa para comer um pouquinho aqui na cantina Tio Giuseppe. Não sai daí não! Agora eu estou no Casarão da Memória com a Vanderleia, que é gestora cultural e contadora de história, e vai falar pra gente tudo que vale a pena visitar. Uma cidade não é a Nova Toscana ou a Suíça brasileira. Uma cidade é ela, é a sua vivência, é a sua história. Esses pontos que você pode vivenciar nas arquiteturas, nesse roteiro do centro histórico, com a gastronomia local. Indo para os bairros, você vai poder conhecer, por exemplo, no bairro do Quilombo, a cultura popular, a congada. No bairro do Serrano, você vai ter nossos violeiros, o Museu da Viola. Tem também no bairro do Quilombo o Museu do Carro de Boi. Olha, então é uma experiência única. A cultura na cidade é aquilo que chega. Então você vai ter, por exemplo, uma visitação maravilhosa na Fazenda da Olique, com um restaurante mais gourmet, provar esses azeites, né, com todo o processamento maravilhoso. Você vai ter a Vinícola Santa Maria. É uma coisa mais sofisticada. Contudo, existe a vivência da cidade, que é essa cultura originária. Tem os catireiros, os violeiros, os contadeiros de história, que nem de Tio Joana. Então nós temos uma essência. No Casarão da Memória, que você tem a Biblioteca Comunitária Eugênia Sereno, você tem também a Comedoria Literária, que oferece assim uma experiência de sabor literário. Então nós temos o quê? Nós temos o bolão de fubá com goiabada de Monteiro Lobato. E aquele cafezinho coado mesmo, sabe, no coador de pano, que você põe um pedacinho da rapadura para adoçar. A gente tem também a tapioca rendada, baseada em Jorge Amado. Nós temos um drink que chama Macunaíma, com limão do quintal, cachaça da terra, que também foi em homenagem
ao herói brasileiro Macunaíma de Mário de Andrade. E a gente tem várias outras comidas mesmo assim, que é uma experiência única. E já que a gente está num espaço cheio de história para contar, vivências desse interior, nada melhor do que encerrar com os nossos queridos violeiros da terra. E os mais antigos, hein? Veteranos. Campo Belo e Companheiro. A cidade de São Bento, cidade hospitaleira, onde tem festa folclórica e também lindas bandeiras. E tudo que aqui tem é sempre bem brasileira. Quando o turista, ele realmente consegue ter esse contato com essa forma única de viver, que é o pertencimento de uma localidade, ele vai querer repetir essa experiência porque é única. Agradeço a vocês de aceitar o Campo Belo e o Companheiro para cantar com vocês aqui, tá bom? Então é o Campo Belo que está falando, agora o Companheiro vai falar também. O Companheiro vai falar muito obrigado, porque eu estou muito contente de estar junto com vocês. O problema é que o Campo Belo fala grosso e canta fino, e o Companheiro fala fino e canta grosso. Sabe onde eu gravei a abertura do programa? O nome daquele lugar é Ladeira dos Pirilampos e a Bia Machado vai conversar agora com o artista plástico responsável por essa obra de arte em mosaico no quadro Só Quem é do Vale Sabe. Matheus, estou aqui com Ângelo Milani, que é artista plástico, idealizador de arte em mosaico aqui na região de São Bento do Sapucaí, e hoje ele vai mostrar um pouco mais de suas obras. Vamos lá, Ângelo? Vamos lá, que agora eu quero conhecer um pedacinho do seu ateliê e ver um pouquinho de como funciona todo esse processo. Vamos lá. Então, na verdade, aqui tem uma tela, ó. Sim. Primeiro coloca a tela, né? Depois você coloca cimento e cola aqui e vai para a parede. Sim. Ah, então aquele processo da capela é assim. É assim. Tem essa... Na parte externa, por exemplo, aí não dá, porque daí são longos panos, aí é direto. Ah, direto. Mas nos elementos, por exemplo, com as oficinas para as crianças, é dessa maneira. Ah, sim. Agora, aqui tem a cola, né? Cola Sim. PVA mesmo, Ah. para colar isso daqui, depois aqui que vai com cimento e cola. Nossa, eu com certeza faria um desenho que eu sempre faço quando eu era criança, que é montanha, um sol e as nuvens. Eu iria fazer isso com mosaico, pra ver como que ia ficar nesse paninho. Isso daqui, ó, é a oficina que vai lá para a Capelinha 3, que tem um tanto, ó. Ai, que legal! Matheus, agora estou indo na Ladeira dos Pirilampos e não estou indo de mãos abanando, porque o Ângelo está me ajudando aqui a fazer um presente para você. Ó, ficou bonito, hein, Bia? Vou até colocar no meu quarto. Pessoal, no próximo bloco voltamos com o bairro do Quilombo. Aguenta aí que a gente já tá de volta. O bairro do Quilombo borbulha a cultura. Aqui nasceu a Congada, nasceu a arte no Quilombo, o Museu do Carro de Boi e o ateliê de Tinho Joana, que é onde eu estou agora. Olá, Matheus. Oi, tudo bem? Boa tarde. Prazer. Prazer. O nosso quilombo aqui é um quilombo de refúgio de escravos, porque eles refugiaram de uma fazenda de Minas Gerais, de Piranguçu, e chegaram aqui por volta de 1815. E o fazendeiro ficou sabendo que eles estavam refugiados aqui, mas não se incomodou deles estarem aqui, de certa forma protegeu eles,
dando 8 alqueires de terra mais tarde para a escrava. E essa escrava, antes de morrer também, passou esses 8 alqueires de terra para a igreja Nossa Senhora Imaculada Conceição, que é a nossa padroeira aqui. O pessoal mora aqui no bairro, 8 alqueires em volta da igreja. O registro é todo no livro da igreja. Sempre foi um quilombo muito pacífico. Grande parte da manifestação cultural veio junto com o nosso povo lá, os escravos, né, que fugiram de Minas Gerais. E na verdade, mais tarde, mais 10 famílias vieram também, depois do quilombo formado, já vieram também de Minas Gerais, mas só que daqui dos Martins, que é aqui em Gonçalves. E eles se juntaram com o nosso povo aqui, trazendo a congada aqui para o nosso bairro também. O meu pai, em 1974, ele trabalhando na roça, já com 29 anos, ele achou uma raiz que tinha formas de bicho. Trouxe para casa e dessa raiz ele não conseguiu definir um bicho, mas despertou nele o interesse e a vontade de esculpir a madeira. Aí ele começou a esculpir e nunca mais parou. Até hoje ele continua aí esculpindo. Meu pai fala que para ele é uma grande satisfação ver eu e mais 2 irmãos também que tem, que aprenderam aí junto com ele a esculpir a madeira. A botinha é o nosso carro-chefe aqui no ateliê. Ela tem um simbolismo de luta e caminhada. É uma bota velha, gasta, que já lutou e já caminhou bastante. De certa forma, ela pode representar a luta e a caminhada de todos nós. Aqui, o ateliê nosso acabou que sendo um atrativo turístico também. O meu pai sempre foi considerado um escultor de histórias, porque através das esculturas dele, ele sempre tentou contar a história do homem do campo, do homem da roça, uma tradição, né, que o povo tinha. Então ele sempre tentou passar isso para madeira. Eu vi eles fazendo aquilo ali, eu achava assim muito... Eu achava que eles tinham um potencial grande para fazer artesanato, só que não tinha lugar para vender. Ficava na rua, quando chovia tinha que correr, guardar, quando passava a chuva você corria, montava de novo as mesinhas. E aí juntou eu e o Ditinho, né, conversava muito, né, sobre o artesanato. Surgiu o Arte no Quilombo, que foi que a turma veio aqui para dentro. A gente começou com uma lojinha pequena no fundo, esse galpão que ficava só para mim. Fazia as esteiras que eu montei, tear aqui dentro inteirinho. Além da loja, ele ajuda muitas pessoas. Daí as mulheres começaram a fazer os artesanatos e põe aqui. Graças a Deus vende muito bem. Que a gente tem um potencial de visita muito boa aqui, que veio através do Ditinho, né? Veio através dele, que ele já era conhecido, né? Aí a gente começou a trabalhar e começaram a procurar nós também, né? A visita. Como é rica a cultura do nosso vale, não é? Cada cantinho uma história diferente. E agora com vocês, as dicas de enogastronomia com a Bia. A nossa experiência enogastronômica começa aqui na Vinícola Santa Maria. Vinhos premiados que combinam com o friozinho de São Bento. Você pode fazer o tour completo, conhecer todas as etapas de produção e finalizar com uma taça de vinho em um lugar lindo. Continuando nossa experiência, estou aqui na vinícola Raízes do Baú, que tem um espumante que promete trazer um pedacinho da França para São Bento do Sapucaí. Com tradição e sabor na mesma taça, com vinho espumante, aproveitei até para dar um brinde. Depois do vinho, que tal um queijo na queijaria Sabor do Campo? Para completar com um vinho, os maravilhosos queijos artesanais direto da fazenda. Dá para sentir o gostinho só de chegar no Sabor do Campo. E nós finalmente chegamos na minha parte favorita do programa, que é a parte de falar da fé, a parte de falar de Deus. E hoje eu tô aqui com a Mari Rocha, nossa convidada especial. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Prazer. Mari, conta pra gente a sua história de fé. Eu comecei a cantar com 3 aninhos de idade, né? Quando meu pai estava na sala de casa ensaiando. E aí eu vi ele ensaiando aquela música, acabei cantando junto com ele. E naquele domingo, ao invés dele ministrar, eu que ministrei. Aos 3 anos. Aos 3 anos de idade. Não sei como eu consegui, mas foi isso. E ali eu declarei que a minha vida pertence a Deus, os meus sonhos, os meus projetos. Foi uma canção que a gente cantou. E é engraçado como que aquilo que a gente declara, né, sim, pode ser aquilo que é o nosso futuro. Então, sim, a primeira música que eu ministrei falava exatamente sobre aquilo que eu iria viver futuramente. E ali, então, você começou nessa jornada. Exatamente. Né? Entregou os seus sonhos, né? A Bíblia diz, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E a gente vê que ele tem feito muita coisa, né? Exatamente, tenho vivido coisas incríveis assim na presença do Senhor. Hoje você é professora de canto, muito conhecida, e eu acho
incrível ver isso na sua vida, né? A junção de propósito e ministério, muito mais que uma profissão. Né? E tem alguma experiência que você viveu com seus alunos? Tem? Há um tempo atrás, né, eu pensei em parar de dar aula por diversos motivos. Eu vou dar uma pausa, não porque eu não gostasse de fazer, eu amo dar aula. E eu fui conversar com Deus sobre isso. E Deus falou, não é para parar. Porque as aulas, elas vão ser refrigério na vida das pessoas. As aulas, para você, não é só um trabalho, é um ministério. Então, pessoas vão te procurar que estavam desistindo do seu chamado, que estavam desistindo do seu ministério. Pessoas serão curadas através da aula. E eu obedeci, simplesmente obedeci. Alguns anos depois, eu comecei a receber muitos testemunhos sobre isso, né, de alunos. E um dos testemunhos que mais me marcou foi uma aluna que tinha crises de bipolaridades frequentes. E ela mandou uma mensagem, Mari, a partir do momento que eu adquiri seu curso, comecei a estudar, faz 2 meses que eu não tenho crise de bipolaridade, eu não sei o que está acontecendo. E eu falei, né, lembrei, logicamente, de tudo que Deus falou comigo naquele dia. Pessoas que estavam desistindo do seu ministério também, que falam para mim até hoje, né, assim, eu recebo sempre mensagens de alunos falando sobre isso. Mari, eu estava para desistir e o seu curso foi refrigério. E hoje são líderes de coral, de corais infantis e tudo mais, enfim. São frutos da minha aula que estão dando outros frutos, né? É uma corrente maravilhosa. É incrível quando a gente consegue juntar a profissão com o ministério, né? De virar essa coisa só. E Deus usa a nossa vida em momentos que a gente não espera. Às vezes no lugar que a gente está, Deus colocou a gente ali com um propósito. Exatamente. Né? E isso é muito bonito quando é refletido, né, na vida das pessoas e quando tem esse impacto, né? Você vai louvar uma canção autoral. É uma canção que foi composta por 3 amigos, né? Entre eles o Bob Jonathan, que é um amigo muito querido. E é uma canção que fala sobre nós entregarmos a Deus todos os nossos dias. Sejam os bons, sejam os ruins, porque Ele está cuidando de tudo. É lindo. E isso é muito interessante porque volta na canção que você cantou aos 3 anos de idade, né? Exatamente. Sobre o entregar a vida, entregar o propósito. É incrível. Pessoal, que nós venhamos todos a confiar no Senhor, a entregar o nosso caminho, a saber que Ele tem planos muito maiores do que nós possamos sonhar ou imaginar. E assim nós encerramos mais um programa. Vou deixar vocês com a Mari louvando agora. Não sou resposta apenas nas dificuldades. O teu vazio só eu posso preencher. Eu sou teu Deus, a tua única esperança. E me importo com você. Pra mim, és precioso. Pra mim, és precioso. Sou teu Deus, eu te carrego, levo pelas mãos. Sou teu Deus, resposta independente da estação. Sou teu Deus, já decretei tua vitória. Eu sou teu Deus, estou na tua história. Sou teu Deus, eu faço o impossível por você. Sou teu Deus, ordeno anjos pra te socorrer. Sou teu Deus, entregue a minha direção. Eu sou teu Deus e não há quem te ame mais do que eu. Sou teu Deus, eu te carrego, levo pelas mãos. Sou teu Deus, já decretei tua vitória. Eu sou teu Deus, estou